Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Marcelo Mesquita. Nós vamos hoje trazer aqui a nossa 13ª lição da Escola Bíblica Dominical, que é a última lição deste trimestre, que tem como tema o novo homem em Jesus Cristo. É o tema da lição de hoje. E o nosso textuário diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, que está em Efésios capítulo 4, versículo 13. E a nossa verdade prática é: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. E a nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 16. Então nós vamos falar sobre este assunto na lição de hoje. A introdução ao comentário diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Muito bem, nós vamos dar início aqui ao primeiro ponto, que tem como título o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito é a maneira que o homem nasce de novo. A água tem uma simbologia espiritual da palavra de Deus. Veja que a Bíblia Sagrada diz no Salmo 12, versículo 6, que as palavras do Senhor são puras como prata refinada em fornalha de barro purificada 7 vezes. A história daquele homem, Naamã, capítulo 5 de 2 Reis, aquele homem era leproso e quando se submeteu a uma palavra do profeta, homem de Deus, profeta Eliseu, ele mergulhou 7 vezes no Jordão. E quando ele saiu das águas do Jordão, a Bíblia Sagrada diz que a sua carne, que anteriormente era leprosa, foi restaurada, purificada e se tornou como a carne de um menino, de um recém-nascido. É o simbolismo espiritual da palavra de Deus com a água. A Bíblia Sagrada diz, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25, tendes sido regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A Bíblia diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor,
mas a palavra de Deus permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi pregada. Então, através de uma ação direta do Espírito Santo, com a palavra de Deus, que é simbolizada na Bíblia, água, faz uma transformação na vida do homem quando este crê. Ao ouvir a palavra e crer nela, o Espírito Santo transforma a vida deste homem. O primeiro item diz assim: nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, no início do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criatura espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Veja que quando o primeiro homem, foi criado, foi formado no jardim, ele tinha pleno acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha manter aquela comunhão íntima com o homem. Isso era no Gênesis, no começo, no princípio da criação. A Bíblia Sagrada, então, diz que quando o homem se distanciou, pecou contra Deus, então a Bíblia diz que Deus chegou no jardim e perguntou aonde o homem estava. A Bíblia diz que Deus perguntou: onde estás? Ora, se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, onipotente é porque Ele pode todas as coisas, onipresente pode estar em todos os lugares, e onisciente, Ele sabe todas as coisas. E muito mais do que isto, dentro da onisciência tem a presciência, ou seja, Deus sabe todas as coisas e sabe antecipadamente. Deus sabe todas as coisas no passado, sabe todas as coisas no presente e sabe todas as coisas no futuro antes de acontecer. Mas então por que Deus perguntou ao homem onde ele estava, se Deus sabe de todas as coisas? É simples a resposta. É porque Deus não estava sentindo falta da presença do homem. Deus estava sentindo falta da comunhão que agora não tinha mais. Porque o homem agora tinha perdido a comunhão com Deus. Mas ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Segundo item, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé no plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. É o auge. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. A Bíblia Sagrada diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É o auge da bem-aventurança. Não há bem-aventurança maior do que esta. A Bíblia Sagrada diz, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26, 27, 28 e versículo 29, Paulo diz: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. E nisto não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, nem há macho, nem há fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois então descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
O novo nascimento, a nova criatura, traz consigo a promessa de uma herança eterna. Porque ser descendente de Abraão é ser filho pela fé. E aí implica uma herança eterna. Porque esta é a palavra de Deus. Sois descendentes de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. O terceiro item nos diz, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja bem, a Bíblia Sagrada diz que quem crê e for batizado será salvo. É uma simbologia perfeita, porque o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 12, Paulo escreveu precisamente no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quer dizer que Cristo morreu e ressurgiu pela glória do Pai. Quando se refere ao homem, que ele recebe o batismo em águas, quando é feita pela fé, o homem, ao descer as águas batismais, é um homem que está sendo sepultado. Quando ele levanta-se das águas batismais, ele ressurge como uma nova criatura. E a Bíblia diz para andar em novidade de vida. Por que novidade de vida? Porque agora é um novo ser, é um novo homem. As coisas velhas ficaram para trás. Ele agora vai andar em novidade de vida. Quem anda em novidade de vida é uma vida nova, uma vida diferente. Portanto, é uma simbologia perfeita na Escritura. E dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Interessante é que quando a Bíblia Sagrada diz isto, segundo aqui o comentador, foi mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja que a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo São Paulo escrevendo em Tito, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5 ao 7, Paulo disse que não foi por obra de justiça que houvéssemos feito, mas foi pela sua misericórdia que ele nos salvou, mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, para que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quer dizer que fomos lavar regenerador, nós fomos regenerados, transformados, e por causa disso recebemos a promessa da vida eterna. Somente quem nasceu de novo, é o novo homem, a nova criatura, tem a esperança da vida eterna. Nascido do Espírito Santo, é o quarto item do primeiro ponto. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Não há condições de se explicar detalhadamente como é que isto acontece. Por quê? Porque é uma ação sobrenatural. Jesus disse no capítulo 3 do Evangelho de João, explicando para aquele homem, Nicodemos, Jesus disse que o vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma ação sobrenatural de Deus.
É uma ação que não dá para se explicar, porque ela age de maneira sobrenatural, uma ação direta de Deus na vida do homem. E aí passa-se, aqui temos a genuína conversão. Muito bem. Passado este primeiro ponto, nós chegamos no segundo ponto, que tem como título a justificação do novo homem. Nós vimos no primeiro ponto a respeito do nascimento do novo homem. Nós chegamos no segundo ponto com a justificação do novo homem. Diz assim: o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. O primeiro item diz assim: a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Nas páginas do Antigo Testamento, nós encontramos no livro de 1 Samuel capítulo 2, versículo 25, uma pergunta: pecando um homem contra o seu próximo, a Bíblia diz, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra Deus, quem intercederá por ele? É uma pergunta que ficou sem resposta nas páginas do Antigo Testamento. No capítulo 9 do livro de Jó, num diálogo que teve com seus 3 amigos, Zofar, Bildade e Elifaz, Jó, ao ser indagado sobre vários assuntos, Jó no capítulo 9, logo no primeiro versículo, Jó diz: na verdade eu sei que assim é, mas como se justificaria o homem diante de Deus? Se o homem quisesse contender com Deus, nem a uma entre 1000 coisas lhe poderia responder. Deus é sábio de coração, poderoso em força. Quem se endureceu contra Deus e teve paz? É a pergunta de Jó, que não tem resposta no Antigo Testamento. Como o homem se justifica diante de Deus? Não havia resposta. A resposta a esta pergunta está mais clara nas páginas do Novo Testamento. Quando o apóstolo São Paulo chega no capítulo 3 de Romanos e o versículo 23, Paulo faz essa mesma constatação. Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eis o problema. Qual seria então a resposta? Paulo então cita a solução do problema, que é o versículo 24. São justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quer dizer que as nossas melhores obras não podem nos salvar, mas somente a justificação pela fé é capaz de nos salvar. Veja que quando o apóstolo São Paulo escreveu, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz que é pela graça que sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando o apóstolo São Paulo escreve o livro de 1 Coríntios, do versículo 26 ao versículo 31, Paulo diz da seguinte forma: irmãos, reparai na vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, que são chamados, nem os poderosos e nem os de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias,
e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Paulo então conclui dizendo: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual foi feito por Deus para nós, sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós nos gloriamos, mas nos gloriamos em Deus, sabendo que foi Ele que fez isto por nós, que a sua graça nos alcançou, que o amor de Deus alcançou as nossas vidas. Toda esta honra e toda esta glória pertence a Ele. Por isso nós devemos reconhecer isso, porque não são nossos méritos. Todos os méritos são de Deus, porque veio dele para nós. Foi isto que disse o apóstolo João, quando escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 4, e o versículo número 10. João disse: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas sim em que Ele nos amou. A admiração de João não é que nós tenhamos amado a Deus, é que Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. No versículo 19, João diz: nós o amamos, mas é porque Ele nos amou primeiro. Então, os méritos são os méritos dele e não nossos, porque a perfeição só é alcançada em Cristo por causa dos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status, novo status jurídico perante Deus, que é o status de justo ou justificado. O item de número 2 nos fala da maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Quer dizer que a situação jurídica do réu era uma situação de calamidade, ele estava perdido eternamente por causa do pecado. Mas agora ele se encontra justificado e este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então, o que aconteceu? O homem passou de condenado para perdoado. E o capítulo 10 de Hebreus, versículo 17 diz: Deus diz: e jamais me lembrarei das suas iniquidades. Muito bem, nós vamos passar agora para o terceiro item do segundo ponto. O terceiro item do segundo ponto diz: o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja visto que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Jesus foi crucificado e ao lado de Jesus, dois malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Um dos malfeitores blasfemava, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas o outro ladrão, o outro malfeitor, repreendia o seu companheiro, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. Nós com justiça, porque os nossos atos mereciam, mas este nem o mal fez. Então, se dirigindo a Cristo, que estava crucificado, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Você chegar em um castelo e você ver um homem sentado em um trono naquele castelo, vestido de vestes reais e uma coroa de ouro na sua cabeça, e ver todos os seus súditos e todo o aparato real ao redor daquele homem, não é difícil saber que ele é um rei, não é difícil acreditar que ele é um rei. Mas você vê um homem crucificado, cravado os pés e as mãos, todo ensanguentado, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, e você acreditar que aquele homem é um rei, isto é para quem tem fé. E quando alguém manifesta no Filho de Deus a sua fé, a resposta de Deus não se faz demorada. Quando o homem diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele cria verdadeiramente que Jesus era rei. A resposta de Jesus também foi rápida: hoje estarás comigo no paraíso. Isto é quando acontece o homem ser justificado diante de Deus, e aquele homem muito próximo da hora da sua morte alcançou isto, quando creu no Senhor Jesus e foi justificado e recebeu a sua salvação. Ele creu no sacrifício de Jesus Cristo e por isto recebeu a justificação. É aqui que temos o novo homem que é justo. Passando agora para o nosso terceiro ponto, que tem como título a santificação do novo homem. No primeiro ponto, nós vimos aqui o nascimento do novo homem. No segundo ponto, nós temos a justificação do novo homem. E no terceiro ponto, é a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação, como diz aqui no primeiro item, como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, por Deus e pela igreja. Veja que quando o apóstolo São Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Quer dizer que o homem já passa a ser considerado como santo por Deus e pela igreja. Já separados do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Meus amigos, vejam, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada dá faz uma comparação perfeita. A Bíblia diz que uma certa vez quando Jesus estava próximo de ser preso e ser crucificado, Jesus estava, por ocasião, quando Jesus estava numa ceia, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que ele vinha de Deus e ia para Deus, Jesus levantou-se da ceia, tirou suas vestimentas de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, pegou uma bacia, pôs água e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou a vez de Simão Pedro, Simão disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Jesus disse a Simão:
O que eu faço agora tu não sabes, mas compreenderás depois. Simão respondeu ao Senhor: tu nunca me lavarás os pés. Jesus disse a Simão: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Simão então disse: então, Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Jesus então disse o seguinte, que aquele que já está lavado não necessita de lavar senão os pés. O demais, tudo está limpo. Aqui é uma simbologia perfeita da conversão, da regeneração e o processo de santificação. Porque no ato da regeneração, no ato da conversão, o homem foi lavado de todos os seus pecados. Ele está todo lavado dos seus pecados. Mas nós estamos neste mundo e no dia a dia, nós ainda vivemos nesta terra, neste mundo, nós somos cercados pelas iniquidades, pelos pecados, e todo dia nós precisamos nos abster das iniquidades, nos abster daquilo que desagrada a Deus, e isto significa lavar os pés todos os dias. Não precisa lavar todo o corpo no sentido espiritual, porque isto já foi feito no processo da regeneração. Mas no processo da santificação, todos os dias nós precisamos se afastar do mal, se afastar daquilo que desagrada a Deus, porque isto é um processo de santificação e dura todo o tempo da nossa vida. Todo o tempo da nossa vida nós passamos no processo de santificação. Então diz aqui, posicionalmente, o homem é santo no ato da sua regeneração, embora esteja ainda em processo de santificação. Porque o homem foi separado do mundo, o homem que já foi separado do mundo torna-se propriedade exclusiva do Senhor. A Bíblia usa expressões para o povo de Deus como chama o povo de Deus de tesouro peculiar. A Bíblia usa expressões de possessão particular, quer dizer que aquele tesouro é peculiar somente a Deus. Aquela possessão particular por quê? Porque pertence somente a Ele, só pertence a Ele. Diz aqui o segundo item do terceiro ponto, que a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Veja que a Bíblia Sagrada usa expressões que diz que as nossas... Lá no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, a Bíblia já dizia, no capítulo 59, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. A iniquidade faz uma separação, uma barreira entre o homem e Deus, de maneira que não há um contato entre a face de Deus e a face do homem. Mas a Bíblia Sagrada diz nas páginas do Novo Testamento, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, agora o homem já regenerado, ainda falando no processo de santificação, o apóstolo São Paulo diz: mas agora todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora não há mais uma parede de separação, que é o pecado, que foi retirado do meio. E agora, com o rosto descoberto, a glória de Deus reflete no homem, refletindo a glória do Senhor. A Bíblia diz, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse é um processo contínuo de santificação. A Bíblia Sagrada diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Disse Paulo no capítulo 6 de Romanos, versículo de número 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A santificação do novo homem, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. Qual é o ideal cristão? A perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, o Senhor nosso Deus, Ele é santo. E porque Deus é santo, a Bíblia diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque nós somos o povo de Deus e o nosso Deus é santo e exige do seu povo a santidade, a santificação em toda a vossa maneira de viver. O terceiro item, para encerrarmos, diz assim: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. É impossível. A Bíblia Sagrada até diz no capítulo 12 de Hebreus: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, a Bíblia Sagrada diz. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. A vontade suprema de Deus para a nossa vida é a santificação. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida, a santificação. A Bíblia Sagrada diz que logo devemos ver como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Muito bem. Mas se pecarmos, e aqui a Bíblia não está autorizando ninguém a pecar, é se porventura alguém pecar, a Bíblia Sagrada diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. É se porventura, por quê? Porque nós estamos cercados de iniquidade, cercados das injustiças, cercados das impurezas nesta vida, e o homem está sujeito a estas coisas. Mas se porventura ele pecar, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Diz aqui Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8. Queremos fazer aqui a conclusão, a leitura da conclusão. Diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Meus queridos, Deus abençoe, que possamos meditar nesta palavra, a cada dia ter uma vida de santificação, de temor na presença do Senhor, e com certeza seremos bem-aventurados nesta vida e aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.